Meu marido destruiu nosso casamento de 6 anos por causa de uma mulher que ele conheceu em apenas 15 minutos em um clube. E esses 15 minutos vão assombrá-lo para sempre. Essa semana, a verdade veio à tona. Meu nome é Patrícia e meu marido, Ramon, me traiu com uma mulher que ele conheceu em uma despedida de solteiro. Eu estava em casa, cuidando do nosso bebê recém-nascido e dos outros filhos. A gravidez foi difícil, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e eu ainda estava me recuperando quando recebi a notícia da traição. Durante esse período, Ramon tinha me ajudado financeiramente, mas a presença dele em casa era praticamente inexistente. No começo, ele até se envolvia mais, mas conforme os meses passaram, ele se distanciou. Eu estava ocupada cuidando dos filhos e da casa, e ele se queixava de que eu o ignorava. Ele se sentia irrelevante e queria mais atenção, especialmente em termos de intimidade. Mas como eu poderia me concentrar nisso com um bebê pequeno e tantas outras responsabilidades? Ele não parecia entender isso, e, em vez de ser mais compreensivo, se afastava ainda mais. Quando ele me disse que iria a uma despedida de solteiro, fui contra a ideia. Eu realmente precisava dele ali, ao meu lado, mas sabia que, se eu dissesse que não queria que ele fosse, ele reclamaria sobre se sentir infeliz e preso. Eu estava exausta de tantas discussões, então acabei cedendo, achando que talvez a viagem fosse o que ele precisava para voltar renovado. Eu estava tão errada. Na segunda noite da viagem, recebi uma ligação de um amigo dele. Meu coração disparou, pois eu sabia que esse tipo de ligação nunca traz boas notícias. O amigo estava hesitante, mas, eventualmente, me contou que, no clube, Ramon conheceu uma mulher e, em menos de 15 minutos, ela o convidou para o quarto dela. Ele foi. E o pior, ele estava tão embriagado que não se importou com nada. Mesmo depois de o amigo ter tentado impedir, dizendo a ele para pensar em mim, nos filhos e em tudo o que tínhamos, ele foi. E o pior, o amigo ainda enviou uma foto de Ramon e a mulher, se divertindo e dançando de maneira íntima, como se estivessem em um momento privado. Quando eu vi a foto, o sorriso de Ramon me cortou. Ele estava completamente alheio à nossa vida, à nossa família, ao nosso compromisso. Ele não foi só infiel, ele agiu como se eu e os filhos nem existíssemos mais. A dor foi profunda. Fiquei o resto da noite tentando ligar para ele, mas ele ignorou todas as minhas chamadas. Como ele pôde fazer isso? E se tivesse acontecido algo com nossos filhos? Como ele pôde ser tão insensível? Quando finalmente me ligou no dia seguinte, já não sabia o que fazer. Ele simplesmente não sabia o que dizer. Tentou me convencer de que não havia nada de errado, disse que não atendeu minhas ligações porque estava apagado de tanto beber. Mas, quando perguntei sobre a noite, ele mentiu descaradamente, dizendo que estava com os amigos no bar do hotel e foi para o quarto cedo. Ele mentiu com tanta confiança que me perguntei quantas vezes ele fez isso antes sem que eu soubesse. A mentira era tão bem construída, mas eu sabia que ele estava mentindo. E, pela primeira vez em muito tempo, me dei conta de que a confiança que eu tinha nele, que levei tantos anos para construir, havia sido destruída em uma única noite. Eu não seria mais a mulher que ficaria ao lado dele enquanto ele se afastava e me traía. Aqueles 15 minutos que ele passou com ela, ele vai carregar para o resto da vida. Atualização. Depois de tudo o que aconteceu, conversei com meus pais sobre a situação. Eles ficaram furiosos, claro, e meu pai ficou tão irritado que até pensou em pegar sua arma. Não que ele fosse usar, mas a raiva dele era tão grande que até isso passou pela cabeça dele. Ele, que sempre foi um homem calmo, parecia não acreditar no que o Ramon havia feito. Meu pai, então, ligou para Ramon e, com aquele tom firme que só ele tem, disse umas poucas palavras, mas suficientes para fazer Ramon engolir em seco. Meu pai lembrou-lhe da sua responsabilidade como homem, marido e pai. Ramon, ao ver que não tinha como mentir para ele, confessou que, sim, havia se deitado com a mulher. A resposta dele foi a pior de todas, uma desculpa vazia, dizendo que foi um erro. Mas é claro que foi, não é? Ele tentou me convencer de que aquilo foi um erro isolado, mas não acredito nisso. A maneira como ele enfatizou que foi só uma vez me fez ter certeza de que já havia feito isso antes.
Ele tentou mandar várias mensagens depois, dizendo que estava arrependido, que queria voltar, que iria ser um marido melhor. Ele implorou, dizendo que estávamos juntos há anos e que ele estava vendo o quanto me machucou. Mas isso era só manipulação. Ele estava com medo de perder a sua família, mas, em nenhum momento, ele expressou um arrependimento genuíno. Não houve um pedido de desculpas para mim ou para os filhos. Ele estava preocupado com ele mesmo, com as consequências de seus atos, não comigo. E como alguém que me traiu assim pode pedir para voltar? Onde estava ele quando eu mais precisei? Ele não se importou. Não voltarei para ele, não importa o que ele diga ou faça. Atualização 3. Esse último mês foi um turbilhão, mas agora algo ainda mais chocante aconteceu. Ramon foi diagnosticado com HIV. A mulher com quem ele se deitou na despedida de solteiro era uma garota de programa e, aparentemente, ele contraiu o vírus dela. Quando Ramon começou a se sentir mal, finalmente foi ao hospital, e os exames confirmaram o que ele tem. A situação é grave, claro, mas não é mais minha responsabilidade. Ele poderia ter se protegido, mas não se importou. Desde que o diagnóstico foi confirmado, ele tem contado com o apoio de todos, até dos pais dele, que insistem que eu volte para ele. Mas não vou. Eu não sou responsável por isso. Ele fez a escolha dele e agora está pagando as consequências. Se ele tivesse se importado com a nossa família, ele teria tomado precauções, mas não o fez. Agora, ele quer que eu volte para cuidar dele. Sinceramente, não tenho pena. Não me importo com isso. Ele me traiu e me colocou em risco. Não vou voltar para um homem que fez isso comigo. A única coisa que sinto por ele agora é que ele teve o que merecia. Não sinto remorso ou pena. Eu escapei de uma situação muito pior. Ele se meteu em um caminho que não tem volta, e agora é um problema para outra pessoa. Eu saí dessa. Atualização. Ramon ainda está tentando, mas a decisão já foi tomada. Eu já estou oficialmente divorciada. Isso não muda o que aconteceu, nem como me sinto. Eu escapei, e sei disso. Os amigos dele, que antes me acusavam de ser a culpada por tudo, agora veem a verdade. Não sou mais responsável pela vida dele. Ele fez tudo isso por impulso, e agora é tarde demais para se arrepender. Ele está sendo processado pela garota de programa com quem se deitou. Agora, enquanto ele implorava para que eu voltasse, estava fazendo o mesmo com outra mulher. Ele não perde tempo, nunca perdeu. E, sinceramente, isso é algo que ele terá que lidar sozinho. Não sou mais parte da vida dele e, pela primeira vez, me sinto em paz com essa decisão.